Hoje, gente, nós vamos começar então nossa aula falando sobre. Nós vamos começar o estudo de uma parte da física que se preocupa com estudar a luz e visão, né? Tudo que está relacionado com a luz, cores dos objetos e com a nossa visão, a gente estuda em óptica. Vocês vão ouvir o termo óptica ou ótica, tá? Tanto faz. Então, dentro dessa parte de óptica, a gente vai estudar, como eu falei, a questão da por que a gente enxerga, né, as cores, os objetos das cores que são. A gente vai entender um pouquinho sobre os eclipses que acontecem, eclipse solar, eclipse lunar. A gente vai entender como é que as imagens se formam nos espelhos, seja esse espelho plano, seja um espelho esférico. Então, tem vários tópicos aí dentro desse capítulo de óptica, que é o nosso último conteúdo aí que cai no paz de vocês, ok? Então, a gente vai começar, eu vou colocar esse tema aí como uma introdução à óptica, certo? Introdução à óptica. Então a gente começa falando aí de como que a luz se propaga, né? Então a luz ela se propaga sempre em linha reta quando ela estiver atravessando um meio que seja homogêneo e transparente. Então a luz tem uma propagação, então a luz, vou colocar assim, ó, se propaga em linha reta. Quando atravessa um meio homogêneo e transparente. Certo? Então a luz tem essa propriedade, propagação retilínea, ok? Então, propagação retilínea da luz, vou colocar aqui assim, ó, propagação retilínea da luz. Mas o que é isso, né? Meio transparente. A gente tem três tipos de meio. Um meio ele pode ser transparente, ele pode ser translúcido e ele pode ser opaco. Então, quando a luz atravessa um meio, esse meio pode ser classificado de três formas diferentes. Então, vamos ver o que é cada um, né? O que seria um meio transparente? O meio transparente é aquele que permite a passagem total da luz. Permite a passagem total da luz. Como aqueles vidros blindex, né? Aquelas portas de vidro blindex, quando o vidro é na cor transparente, aquilo ali a luz passa em linha reta e totalmente, atravessa totalmente aquela superfície. Tanto que é muito comum, né, em casa, em lojas, quando tem aquele tipo de porta, tem que colocar um adesivo, porque se não coloca um adesivo, você enxerga tudo do outro lado e você não vê aquele vidro. Então é muito comum acontecer das pessoas baterem, né, nesse tipo de vidro. Então, por quê? Porque a luz passa totalmente e você vê tudo que está do outro lado, ok? O que seria então um meio translúcido? Meio translúcido. Um meio translúcido é aquele que permite a passagem parcial da luz. Permite a passagem parcial da luz. Um exemplo seria um vidro fumê, né? Porque uma parte da luz passa, a outra é refletida. Um vidro jateado, que a gente fala, né? Ou um vidro que tem alguma irregularidade, ok? Tudo isso são superfícies translúcidas. Você vê o que está do outro lado, mas você não vê com nitidez.
Por quê? Porque a luz está passando parcialmente. Aquelas janelas que tem umas ondulações, aquele vidro que tem umas ondulações, aquilo ali também é o vidro, aquele tipo de vidro também é um tipo de meio translúcido, ok? E por fim, a gente tem o meio opaco. O que é um meio opaco? Aquele que não permite a passagem da luz. Então, não permite a passagem. Toda a luz é refletida da luz. Certo? Toda a luz é refletida, como por exemplo a parede. A luz não atravessa, você está dentro de um quarto, você não vê o que tem no outro quarto. Porque a parede é uma superfície opaca e não permite a passagem da luz por ela. Toda luz que incide num meio opaco, ela é refletida, ela volta. Certo? Então, a gente agora, como a gente está falando de passagem de luz, a gente agora vai entender a diferença entre sombra e penumbra. Então, o que é uma sombra? Sombra é a ausência total de luz. E o que é a penumbra? É a ausência parcial da luz. Os conceitos de sombra e penumbra, gente, são extremamente importantes para a gente entender os eclipses, ok? O eclipse solar ou o eclipse lunar, tão presente aí na nossa vida, né? Vira e mexe a gente ouve falar que vai ter eclipse solar ou vai ter eclipse lunar. São eventos raros, mas a gente sempre ouve falar de alguma região que vai dar para visualizar um eclipse solar ou um eclipse lunar. Então, só para a gente entender a diferença de sombra e penumbra, eu vou desenhar aqui um esqueminha. Eu tenho aqui uma fonte F, ok? Aqui eu tenho um anteparo, aqui eu tenho um objeto opaco. Vou colorir ele. E aqui eu tenho um anteparo. Então, essa daqui é uma fonte de luz pontiforme. O que é isso? Toda vez que você vê falar fonte pontiforme, significa que as dimensões dessa fonte são muito pequenas comparada à distância do objeto que ela vai iluminar. Então, pontiforme, é só lembrar de ponto. Então, é uma fonte muito pequena comparada com a distância que ela está, ok? Então, essa fonte pontiforme, ela vai emitir luz, né? Ela é uma fonte de luz, essa é a função dela. Então, ela vai emitir luz aqui em todas as direções. Uma fonte de luz emite luz em todas as direções. E ela vai encontrar aqui esse objeto opaco. Vou escrever aqui, ó, objeto opaco. E isso aqui é um anteparo, como se fosse a parede, ok? Então, essa luz, essa fonte quer iluminar lá na parede, só que no caminho ela encontra um objeto opaco. O que vai acontecer? A hora que essa luz passar aqui por esse objeto opaco, ela vai impedir a luz de chegar nessa parte aqui do papel. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui uma parte escura. Porque essa parte aqui, olha, essa parte aqui toda, né? Ou melhor, eu nem podia colocar, né? Nem bom eu colocar esse traço aqui. Tirem esse traço aqui, porque esse traço aí tá mostrando, tá parecendo que a luz tá atravessando e a luz não vai atravessar, certo? Esse objeto é opaco, a luz não vai atravessar aqui. Então, vamos tirar ele. Então, o que vai acontecer, gente? A luz vai só tangenciar aqui, porque esse aqui vai voltar. Ela vai só tangenciar
né? Pegar as extremidades e essa região aqui não vai receber luz. Então, essa região aqui é uma região de sombra projetada. Sombra projetada. E essa outra região aqui, olha, essa outra região que tá toda aqui, ó, ela tá recebendo luz normalmente. Então, essa outra região aqui tá clara. Essa região aqui tá clara. E só essa parte rachurada aqui, ó, rachurada aqui, que eu tenho de sombra projetada. Então, eu vou ver um disco negro, escuro, que não recebe luz da fonte, no meio desse restante aqui que tá branco, ok? Então, quando a minha fonte é pontiforme, ela só tem projeção de sombra. Então, eu vejo um disco escuro, certo? Eu vejo um disco escuro no meio da parede, que é a minha sombra projetada. Mais uma outra possibilidade é eu ter uma fonte que eu vou representar dessa forma, que eu vou chamar de F, de fonte extensa. O que é uma fonte extensa? É uma fonte que tem dimensões que não são desprezíveis em relação à distância do corpo que você quer iluminar, ok? Então, ela é extensa, ela é grande. Então, do mesmo jeito, eu vou colocar aqui um objeto opaco e vou colocar aqui um anteparo onde eu quero projetar, onde eu quero iluminar. Então, a luz, mais uma vez, ela vai sair daqui dessa fonte em todas as direções. Então, eu tenho esses feixes de luz que vão tangenciar dessa forma e vão formar isso daqui, ó. E eu tenho esses feixes aqui, ó, que vão tangenciar. Então, observem, tem uma coisa que a gente tem que ter em mente: quando a gente tem uma fonte de luz ou um corpo iluminado, ele vai emitir luz em todas as direções. Então, eu vou ter aqui, vocês sempre vão ver eu falando que eu tenho aqui infinitos raios que saem daqui. Eu tracei algum deles, aqueles que vão pegar as extremidades e vão formar essa região e os que vão tangenciar aqui. Então, nesse caso, quando a fonte é extensa, eu vou ter um disquinho bem escuro e depois vou ter um que não tá tão escuro assim em torno dele. E essa outra região toda aqui, que eu vou deixar branquinho, é uma região que está recebendo luz normalmente, então é uma região clara. Então, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver esse disco bem escuro que está aqui de laranja, que eu vou chamar de sombra, que não recebe a luz, porque o objeto opaco está atrapalhando. E essa região rajurada aqui, ela está recebendo um pouquinho de luz, então eu vou chamar ela de penumbra, ou seja, que recebe um pouco de luz. E a outra região, toda a outra região que não é nem a sombra nem a penumbra, tá clara, tá recebendo luz normalmente. Então, o que a gente tem que saber? Que quando fala que a fonte é pontiforme e você tem um obstáculo, só vai ter projeção de sombra. E quando falar que a fonte é extensa, você tem a projeção da sombra bem pequena e também da penumbra, ok? Por enquanto, isso aí que a gente tem que ter em mente: formação de sombra e formação de penumbra. Agora, quais são as aplicações aí? O que pode ser cobrado para a gente quando a gente fala de sombra, no caso de sombra? Então, exercícios, né? Então, vou dar aqui um exemplo, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo clássico quando a gente está estudando sombras. Eu tenho aqui um prédio, certo? E eu tenho aqui, o sol tá aqui atrás, e eu tenho aqui o sol emite raios em todas as direções, então tem aqueles raios que vão atingir o prédio, vão tangenciar o prédio aqui, e vão projetar nessa parte aqui. Essa parte aqui não vai receber luz do sol, porque o raio do sol, o prédio vai atrapalhar essa parte do chão de iluminar essa parte do chão, porque o prédio ele é
opaco e a luz não vai atravessar ele. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui o prédio que tem uma alturona, que eu vou chamar de Hzão, formando uma sombra que eu vou chamar de S grande. No mesmo tempo, se eu tiver aqui um rapaz, por exemplo, ele também, ó, o sol vai bater aqui, a hora que encontrar ele vai projetar aqui o quê? Vai projetar aqui o que a gente chama de uma sombra do rapaz. Então, a gente tem aqui a alturinha do rapaz com a sombra dele. Por quê? Porque a pessoa também é um objeto opaco e a luz não vai atravessar o objeto opaco, ela só tangencia, né? Pega as extremidades desse corpo e forma no chão uma região de sombra. Então, o que que a gente vai fazer? Então, vamos dar um exemplo aqui, olha. Vamos considerar que nesse horário, esse rapaz que tem uma altura de 1,80 m, projeta no chão uma sombra de 1,20 m. Aí eu quero saber, por exemplo, qual é a altura do edifício, se eu consigo medir no chão que a sombra dele vale 6 metros. Aí eu quero saber qual a altura H do edifício. Então, esse é um exemplo clássico aí de quando a gente está estudando sombra, certo? Então, tem uma hora do dia que uma pessoa está parada na calçada ao lado de um prédio e ela vê, essa pessoa tem 1,80 m e ela vê que forma no chão uma sombra, ela mede uma sombra de 1,20 m. Aí ela vai lá e mede a sombra do prédio e vê que a sombra é 100 metros e aí a partir daí ele quer estimar, né, quer calcular a altura do edifício. O que a gente tem aqui? A gente tem 2 triângulos. E a gente vai trabalhar, então, para calcular a altura do triângulo, com uma coisa que vocês veem lá na matemática, que a gente chama de semelhança de triângulos. Nós vamos comparar, né, os 2 triângulos. Ou seja, a altura do prédio dividido pela sombra dele vai ser igual à altura da pessoa dividido pela sombra da pessoa. Ou ainda, a altura do prédio grande dividido pela altura do menininho é igual à sombra do prédio dividido pela sombra do menininho. Tanto faz. Desde que eu compare sempre, né? Se eu peguei a altura daqui pela altura daqui, eu tenho que pegar a sombra de cá pela sombra de cá. Certo? Ou se eu pego esse com esse, eu vou pegar esse com esse. Então, eu sempre vou comparar os triângulos aí. Então, vamos estimar, ó, a altura Hzão eu quero saber, dividido pela sombra, que é 6, é igual à alturinha do rapaz, que é 1,80, dividido por 1,20. Então, o Hzão vai ser 6 vezes 1,8, vai ser 6 vezes 1,8, dividido por 1,2. Que vai dar 9 metros. Agora, vamos ver aqui se vai dar aqui também, olha. Hzão sobre 1,80 é igual a Szão, que é 6 sobre 1,20. Então, aqui vai dar, o Hzão vai dar o quê? 6 vezes 1,80 dividido por 1,20. 6 vezes 1,80 dividido a mesma continha, ou seja, 9 metros. Então, tanto faz como é que eu vou comparar, desde que obedeça aí a semelhança entre os triângulos, ok? Então, esse exercício é bem simples, a gente sempre vai usar semelhança de triângulos e eu tenho que saber desenhar aí o que eu tô comparando, né? Então, às vezes tem um exercício falando que é a sombra da árvore, é a sombra da pessoa que tá perto, então a gente sempre vai fazer esses desenhinhos aqui e sempre usar semelhança de triângulos para resolver. Um outro caso muito interessante que está sempre caindo no Enem, quando o estudo é sombras e penumbras, são as questões dos eclipses. Certo? Então, o que é o eclipse, né? O eclipse solar, por exemplo. O eclipse solar é quando eu estou aqui na Terra, olho para o Sol e vejo ele eclipsado. Ou seja, vejo que uma parte dele está escura. Por quê? Porque tem um objeto opaco entre eu, que estou na Terra, e o Sol me impedindo de ver o Sol totalmente. Então, qual é esse objeto opaco? Só pode ser quem? A Lua, né? Porque a gente tem Terra, Lua e Sol. E depois eu vou passar um vídeo para vocês que vocês vão ver que a gente tem o movimento de rotação em torno do próprio eixo da Terra e de translação
de rotação em torno do Sol e de translação em torno do seu próprio eixo, né? E a Lua também está girando na órbita aí da Terra. Então, vamos ver, olha, o que é um eclipse? Vamos começar então com o eclipse solar. Então, o que é o eclipse solar? O que eu falei para vocês? Quando eu que estou na Terra, olho para o Sol, então tá aqui o Sol. Obviamente não vai estar em escala aqui. Eu tô aqui na Terra. Terra, Sol. E eu olho aqui entre nós tá quem? Tá a Lua. Ok? Então, em alguma região aqui, eu estou olhando para o Sol e o Sol está me impedindo, e a Lua, que é opaca, está me impedindo de ver o Sol totalmente. A Lua faz uma sombra no Sol, ok? Tem que lembrar sempre que a gente está onde? A gente está na Terra, a gente está olhando para o astro. Então, eclipse solar, quando eu vejo o Sol eclipsado. Então, tem alguém atrapalhando de ver o Sol. Quem que vai ser? A Lua. Então, eu vou olhar para cá, ó, e vou ver, e não vou ver uma parte do Sol, vou ver lá uma sombrinha no Sol. Então, esse eclipse, ele só é visto em determinadas regiões da Terra, por exemplo, né? Por isso que quando vai ter eclipse, fala assim, nossa, o eclipse vai ser total para pessoas que estão situadas em tal região do planeta, né? Então, isso aí tudo depende, porque o nosso sistema, né, a gente é tridimensional e a gente tem que lembrar que a gente tem aqui a Lua girando na órbita da Terra e a Terra girando na órbita do Sol. Então, o que seria o eclipse solar? O eclipse solar ocorre quando está alinhado Sol, eclipse solar, a Lua está entre o Sol e a Terra. A Lua faz uma sombra no Sol. Por isso eu olho para o Sol e vejo o Sol eclipsado. Ou seja, vamos colocar assim. Quem está na Terra vê o Sol eclipsado. Acho que a gente pode usar esse termo, eclipsado, né? Vê uma sombra no Sol, ok? Esse é o eclipse solar. Então, a posição é Sol, Lua, Terra. Agora, então, o que seria o eclipse lunar? O eclipse lunar, eu tô na Terra, ok? Eu estou na Terra, eu sempre estou na Terra. Eu olho para a Lua e vejo a Lua eclipsada. Então, aqui eu tenho o Sol, a Terra. Eu olho para a Lua, porque o eclipse é lunar, e vejo a Lua eclipsada. Ou seja, vejo que a Lua tá com uma região escura, tem uma sombra na Lua, ok? Então, o que isso tem uma sombra aqui na Lua? O que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a Terra está impedindo a luz solar de chegar na Lua. Então, quando está alinhado Sol, Terra, Lua, eu vejo a Lua eclipsada. Ou seja, eu não vejo a Lua totalmente clara, recebendo totalmente a luz do Sol, porque a Terra está entre eles. A Terra é um objeto opaco e os raios de Sol partem infinitos raios do Sol, tangenciam a Terra e fazem uma sombra na Lua. Esse é o eclipse lunar, ok? Ah, Pauliane, mas a gente só vai ver a região escura? Não, a gente tem a região que a gente vai chamar de sombra, que seria o eclipse total. Essa aqui seria uma região de sombra, né, que você veria a sombra do Sol. Então, quem está aqui vai enxergar o eclipse total. Aqui também seria uma região de sombra. Mas em torno,
mais em torno dele, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma região de penumbra, a gente sempre vai ter uma região de penumbra. Aqui, como não está em tamanhos proporcionais, né? Vou colocar a terra maior aqui, tá, gente? Então, olha aqui, quem estiver nessa região da Terra vai ver um eclipse total, vai ver uma sombra, vai estar na região de sombra. Agora, quem estiver nessas regiões aqui ao redor, ó, vai ver um eclipse parcial, vai ver o Sol parcialmente coberto, vai estar na região de penumbra. A mesma coisa aqui, ó, quem estiver nessa região da Terra, mais uma vez eu não fiz. Quem estiver nessa região da Terra, aqui a Lua. Quem estiver nessa região da Terra aqui, ó, tem que fazer a Terra maior. Tem que fazer a Terra maior. Porque quem estiver na região da Terra aqui, ó, vai ver o eclipse total da Lua. Mas quem estiver nessa região mais aqui, ó, vai ver o quê? Vai ver uma região de... Tá numa região de penumbra. Vai estar numa região de penumbra. Ou seja, vai ver a Lua parcialmente eclipsada, certo? Então, prestem atenção no seguinte. O que vocês precisam saber? Eclipse solar, quando está alinhado Sol, Lua e Terra. Ou seja, a Lua impede a Lua impede de quem está na Terra ver, faz uma sombra no Sol. Ok? É solar, porque o Sol está eclipsado. Eu olho para o Sol e vejo uma sombra nele, vejo ele ficando escuro. Vocês vão ver isso direitinho no vídeo que eu vou pôr para vocês. E o que é o eclipse lunar? Eu olho para a Lua e vejo ela com uma sombra. Por quê? Porque a Terra está impedindo o Sol de iluminar totalmente a Lua. Então, o eclipse lunar, ele é Sol, Terra, Lua. Então, tem uma região muito pequena de quem estiver na Terra, né? Uma região da Terra muito pequena, que vai enxergar um eclipse total, e tem outras regiões que vai enxergar um eclipse parcial. Aonde a gente tem esse cone aqui, olha, esse cone mais extenso aqui, a gente vai ter um cone de penumbra. Então, aqui nas extremidades, a gente vai ter, quem estiver aqui nas extremidades vai ver uma penumbra. E quem estiver no centrinho aqui, vai ver, na região da Terra específica ali, vai ver um eclipse total, tá certo? Então, a gente tem regiões que vê um eclipse total, uma região bem pequena, essa posição da Terra, no caso, e essas aqui vão ver um eclipse parcial. E quem está do outro lado da Terra não vai ver o eclipse. Então, mais uma vez aqui, o eclipse lunar. Quem estiver nessa região vai ver um eclipse total, não vê nada da Lua. E quem estiver nos extremos aqui vai ver um eclipse parcial. E quem está do outro lado não vê o eclipse, ok? Não vê a Lua eclipsada. Então, gente, só para a gente entender melhor, eu vou pegar agora o livro de vocês. Quem tiver com o livro aí, peguem o livro para mim, por favor, na página 198, que tem um desenho aqui bem legal, para a gente ver as fases da Lua. Porque olha o que a gente tem. A gente tem aqui o Sol, os raios solares, aqui a gente tem a Terra e a Lua girando em torno da Terra. A gente sabe que a Lua tem 4 fases e que essas fases da Lua dependem da posição que a Lua está em relação ao Sol e à Terra. Por exemplo, quando que a Lua é nova? Quando ela está entre o Sol e a Terra, alinhada. Por que ela é nova? Porque olha para vocês verem, o Sol está iluminando só a face da Lua, que é voltada para o Sol. Então, quem está na Terra vê a Lua escura, porque não vê a Lua recebendo a luz do Sol, ok? Então essa é a Lua nova que a gente fala, quando a gente tem uma Lua escura. Aí essa Lua vai andando na órbita dela, quem está na Terra aqui, por exemplo, vê só o quarto crescente, vê só metade da Lua iluminada. Né? Eu tô aqui, olha, eu olho para a Lua, essa parte aqui, agora eu já consigo ver essa parte que está iluminada. Aí a Lua continua seu trajeto. Quando ela está do outro lado, quando a Lua está depois da Terra, eu consigo ver a Lua totalmente iluminada, porque ela está recebendo a luz do Sol aqui, né? Lembrando que isso aqui é tridimensional, né? Não está perfeitamente alinhado dessa forma,
tá tridimensional. No vídeo vocês vão poder ver isso melhor, mas eu vejo a lua totalmente iluminada, porque ela está recebendo totalmente a face dela, que está voltada para a Terra, está recebendo luz do Sol. E depois eu começo a ver a lua minguante, porque agora a face iluminada dela eu consigo ver a metade da lua, tá certo? Então, essas são as fases da lua. É interessante, principalmente no Enem, a gente saber a posição, essa posição aqui, ó. Onde que a lua tá quando ela é nova? A lua nova está entre o Sol e a Terra. E onde que ela está quando a lua é cheia? Ela está no outro oposto, que o Sol está iluminando totalmente a face que está voltada para a Terra. Vocês vão falar, uai, Pauliana, mas aqui a Terra tá atrapalhando, mas isso aqui é tridimensional, gente, está no espaço, não está totalmente alinhado assim. Então, olha que interessante aqui a pergunta que ele faz. Em qual das fases pode ocorrer um eclipse da Lua? Então, o eclipse solar e lunar, ele só acontece quando a gente tem as fases específicas da Lua. Por exemplo, um eclipse lunar é necessário que o quê? Que a Lua seja eclipsada pela Terra. Então, o eclipse lunar só acontece quando a gente tem Sol, Terra e Lua. Então, ele só vai acontecer em qual lua? Na lua cheia. Sol, Terra e lua cheia. Então, eclipses lunares só acontecem na lua cheia. E eclipses solares? A lua precisa estar eclipsando o sol. A lua precisa estar impedindo eu, que estou na Terra, de ver o sol totalmente. Então, os eclipses solares só acontecem na lua o quê? Nova, quando eu tenho sol, lua e terra alinhados, né? E isso é um evento raro, porque apesar de estar aqui a gente pensar que isso acontece, né? As luas cheia e nova, elas acontecem todo mês. Só que para acontecer o eclipse, não é necessário somente estar entre, é necessário que esteja também no mesmo eixo. Por isso o eclipse é tão raro, né? Porque o espaço é tridimensional e além de estar alinhado, eles têm que estar alinhados no mesmo eixo. Então isso vai ficar mais claro, como é tridimensional, vai ficar mais claro para vocês entenderem no vídeo que eu vou colocar aí para vocês aí na descrição dessa aula. Eu vou colocar um vídeo rapidinho de 5 minutos, mas que eu quero que vocês não deixem de ver para vocês conseguirem enxergar esse mecanismo aí do eclipse, como que isso acontece no sistema tridimensional que é o espaço, ok? Então, o que a gente precisa saber? A ordem dos astros no eclipse solar e lunar, e também é importante eu saber a ordem dos astros nas fases da Lua. O Enem gosta muito de cobrar isso, ok? Então é isso, página 198 do livro aí, quem tiver. Continuando aí, então, a nossa aula. Agora, a gente vai ver uma outra parte importante aí, que é a questão a câmara escura de orifício. Então, gente, o que é câmara escura de orifício? Alguém já deve ter visto algum filme, algum desenho antigo aí, que aparece aqueles fotógrafos antigos que tem uma caixa assim, aí a pessoa entra, tem um pano, a pessoa entra com a cara lá dentro dessa caixa com esse pano, não sei se vocês já viram em filme antigo aí, e dá um flash assim e tira foto, né? Porque o que é aquilo? Aquilo é as câmeras fotográficas primeiras que surgiram. Nada mais era do que uma câmara escura de orifício, ok? O princípio que se baseou para construir aquelas primeiras câmeras fotográficas que a gente teve foi esse princípio que eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma câmara escura de orifício. Em que consiste? Consiste nada mais do que uma câmera mesmo, tipo uma caixa de sapato, vamos falar assim, pintada de preto, né? E que a luz não entra ali, eu só tenho um orifício bem pequeno que a luz vai entrar, certo? Então, deixa eu escrever aqui para vocês o que é e já já a gente faz o desenho. Olha, é uma caixa de paredes opacas, nada mais é do que uma caixa de paredes opacas com pequeno orifício em uma de suas faces.
certo? Então, vamos pensar aqui, olha, qual que é o objetivo dela? Então, tem aqui a câmera pretinha, tipo a caixa de sapato, certo? E aqui eu tenho o orifício, ok? Em geral, essa câmera escura, a gente coloca para criar ela, a gente coloca lá no fundo um papel vegetal translúcido, que aí você consegue ver a projeção do objeto lá, claramente, tá? No caso da máquina fotográfica, né? Ele tinha esse orifício, colocava aqui o pano preto, a pessoa entrava aqui, dava o flash de fora assim, a luz batia no objeto e na hora que você dá, ou melhor, né? Aqui tá o orifício, na hora que você dava o flash, abria o orifício. Para quê? Vamos colocar aqui, isso aqui é um objeto, ok? Então, vou colocar aqui AB, objeto. Então, a pessoa tá aqui atrás, ela vai dar, né, com o pano, ela vai dar um flash de luz, ela pega luz, a luz bate no objeto. O objeto é um objeto opaco. O que ele faz? Toda a luz que bate no objeto opaco, ela é refletida. Então, sai desse objeto diferentes raios de luz e alguns desses raios vão entrar no orifício, porque só tem um orifíciozinho aqui, vão entrar e vão ser o quê? Projetados lá no fundo. Então essa luz daqui da ponta vai vir projetada para cá. Então eu vou ter aqui, ó, essa setinha vai vir para cá e essa parte da seta vai vir para lá. Então aqui que eu vou chamar de A'B'A, a gente vai ter a nossa imagem projetada. Então, vocês não lembram, né? Mas esses aí, eu lembro, é o princípio de funcionamento também das máquinas fotográficas, das câmeras fotográficas que vieram depois, que eram de filmes. Então, o que acontecia? Tinha lá o que a gente chamava de negativo, né? Você comprava nessas lojas de material fotográfico e colocava o negativo lá dentro da máquina. E aí, você ia batendo foto. Quando você bate foto, que você aperta o botão de bater foto, na verdade, ele está abrindo o obturador para ele pegar, porque lá dentro é tudo fechado, é como se fosse uma câmera dessa. E a hora que você clica no botãozinho, ele está abrindo o orifício. Para quê? Para a luz que entrar lá dentro, que é do objeto, excitar esse filme que a gente tem lá que é o negativo, e depois você levar para um estúdio, né? Você levava para um estúdio e colocava uma solução química lá, que a professora de química vai saber falar melhor para vocês qual é a solução, eu não lembro. E aí você revelava, porque você tinha... uma outra coisa interessante é que você não podia abrir a câmera assim, a hora que você quisesse. Você tinha que esperar bater todas as fotos que tinha naquele filme. Aí você tinha que, a gente falava, rebobinar o filme, você tinha que voltar tudo, guardar o filme naquele tubinho, tipo assim, um tubinho, ele era assim mais ou menos. E aí você levava para casa lá de fotos. Aí eles abriam aquilo ali e iam colocar nessa solução. E essa solução que revelava. Por que ela era negativa? Por que a gente fala negativo? Porque quando você olhava esse negativo, né, ele era negativo, ele era invertido. As regiões de pouca luz, elas ficavam claras no negativo. E as regiões de muita luz, elas ficavam escuras. E com a solução que você colocava lá no papel, às vezes tem algum filme que mostra revelando fotos assim, filme ou série antiga, né? Fica num quarto escuro e a pessoa fica lá mexendo o papel num líquido vermelho. Aquilo ali era para revelar a foto. Então, o princípio de funcionamento de uma câmera dessa surgiu com essa câmera escura de orifício, né? Que você tem uma região muito escura, você tem um orifício e a hora que a luz entra nesse orifício, uma imagem vai ser formada lá no fundo da câmera. E se lá no fundo você coloca um material você vai colocar um material fotossensível, como é o caso dos negativos que a gente tinha, né? Ele era fotossensível, ou seja, sensível à luz, e aí você conseguia revelar o que tinha lá dentro, tá certo? O que a câmera captou. Mas a câmera escura, né, a mais arcaica que deu origem a isso daí,
Ela é nada mais é do que isso aqui, ó. Pensa numa caixa de sapato que você faz um orifício e na hora que você abre o orifício, você coloca lá no fundo. Pode até ser um papel vegetal. A hora que você abre o orifício, você vai ver a sombra, né? Ou melhor, a imagem desse objeto projetada aqui, porque só a luz que esse objeto está emitindo vai entrar aqui e essa luz vai ser projetada no fundo e a gente vai ter uma imagem projetada. Então, olha que interessante, observem que a imagem projetada, ela é invertida. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, guardem essa informação. Vocês vão ver que toda imagem que a gente projeta, ela é sempre invertida. Então, aqui o objeto tá A, B, aqui ele ficou invertido de cabeça para baixo, tá certo? Então, a câmara escura aí é o que deu origem aí, foi o primeiro protótipo aí das primeiras câmeras fotográficas. O que a gente pode ver, né? O que a gente pode fazer de exercício de câmera escura? Os exercícios de câmera escura também vão se basear, estão vendo que a gente vai ter formação de 2 triângulos, esse e esse? Então, mais uma vez, a gente vai usar o quê? A gente vai usar semelhança de triângulos. Aqui a gente tem o objeto AB e aqui a gente tem a distância do objeto, que eu vou chamar de DO. Distância que o objeto está da minha câmera. E aqui a gente tem a linha B', que é a minha imagem, e aqui a gente tem a distância da imagem. A distância que a minha imagem está de onde ela foi projetada. Ou seja, a profundidade da minha câmera escura, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Mais uma vez, a gente vai usar o quê? Semelhança de triângulos. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a altura do objeto AB dividido pela distância que ele está do orifício é igual à altura da minha imagem, a linha B', dividido pela distância que ela está do meu orifício. Então, eu posso usar assim, ou ainda eu posso usar a altura do objeto dividido pela altura da imagem é igual distância do objeto dividido pela distância da imagem. Às vezes vocês vão ver P e P', eu não gosto de usar esse termo P e P', não. Eu gosto de usar DO e DI, distância do objeto e distância da imagem. Ok? Vocês podem usar a letra que vocês quiserem aqui, não tem problema nenhum. Então, mais uma vez, a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos, igualzinho lá na sombra formada por prédios, árvores e etc. Ok? E para a gente encerrar essa introdução à óptica, a gente vai ver por que a gente enxerga, como que a gente enxerga as cores de um corpo. Um corpo que é verde, eu sempre vou ver ele verde, independentemente da luz que está no ambiente? Não. Tá certo? Para a gente entender isso aí, então, a gente tem primeiro que definir o que é o conceito de luz policromática e luz monocromática. O que é uma luz policromática? É uma luz que é constituída de várias cores. Luz constituída como a luz branca, como a luz do sol, por exemplo. A luz branca, ela é a soma de todas as cores do espectro, certo? A luz do sol é uma luz branca que também é a soma de todas as luzes do espectro. Uma luz monocromática, ela é constituída de apenas uma cor. Então, uma luz monocromática reflete todas as cores e uma luz monocromática só reflete aquela cor dela, ok? Então, o que vai acontecer se eu iluminar? Então, vamos ver exemplos, como que isso pode ser cobrado. Exemplos. Vamos considerar aqui, primeiro exemplo.
objeto azul iluminado com luz branca. Então, eu vou fazer uma tabelinha, vai ficar melhor. Acho que vai ficar melhor. Então, eu vou colocar aqui, ó, objeto, luz que vai iluminar, como o objeto será visto. Vamos fazer várias situações aqui. Com esse quadro aqui, vocês não vão ter dúvida. Então, vamos pensar num objeto azul, iluminado com luz branca. Prestem atenção, se o objeto é azul, ele é monocromático. Ele só reflete a luz azul. Só lembrando, gente, que o que a gente vê, na verdade, é fruto da reflexão da luz naquele objeto. Então, vocês estão aí sentados, por exemplo, eu estou aqui, eu estou vendo essa caneta roxa. Por que eu estou vendo ela roxa? Porque o meu ambiente está iluminado com luz branca. A luz branca está batendo nessa caneta. A luz branca contém todas as frequências, todas as luzes. Então, a luz branca chega nessa caneta. Essa caneta é monocromática, ela é só roxa. Então, o que ela vai fazer com essa luz branca? Ela vai absorver todas as cores que tem dentro da luz branca e só vai refletir para mim a luz dela, a cor dela, que é roxa. E eu só vejo o que é refletido. Então, eu estou vendo ela roxa porque ela está refletindo roxo. Eu vejo essa laranja porque ela está refletindo laranja. Eu vejo essa azul porque ela está refletindo azul. Então, o que a gente vê é fruto da reflexão da luz. Tá certo? Então, objetos monocromáticos só refletem aquela cor deles. Essa caneta só vai refletir roxo, essa só reflete laranja, essa só reflete o azul. Lembrando, a cor branca tem todas as cores dentro dela, certo? E a cor preta é o quê? É a ausência de cor, é a ausência de luz. O preto absorve todas as cores que chegam nele. Então, vamos lá. Quando eu pego um objeto azul e ilumino com uma luz branca, ele vai pegar essa luz branca e vai refletir. Esse objeto será visto como? Ele será visto da cor azul. Certo? Agora, se eu pegar o mesmo objeto azul e iluminar com uma luz vermelha, o que vai acontecer? Esse objeto, ele é azul, ele só reflete o azul. Só que está chegando uma luz monocromática, uma luz vermelha. O que esse objeto faz com que não é azul? Ele absorve e não reflete nada. Então, se eu tiver um objeto azul numa sala que tem luz vermelha, ele vai absorver essa luz vermelha e não vai refletir nada, porque ele só reflete o azul. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver a ausência de luz, porque ele não reflete nada, eu só vejo o que é refletido. Ele vai absorver. Então, quando ele absorve e não reflete nada, eu vejo esse objeto de que cor? Eu vou ver ele preto. Então, gente, mais uma vez, se eu pego agora, por exemplo, um objeto laranja, vamos colocar aqui um objeto laranja, vou escrever de laranja. Ilumino ele com luz branca. Por que quando eu ilumino ele com luz branca eu vejo ele laranja? É a minha situação aqui, olha. Agora para vocês. Porque a luz branca, ela é uma luz policromática, ela tem todas dentro dela. Então, a hora que essa caneta recebe a luz branca, o que ela vai fazer? Ela vai absorver todas as cores que tem na luz branca e só reflete quem? Ela é monocromática, ela só reflete o laranja. E eu vejo que ela reflete. Então, eu vejo ela laranja. Mas se eu pego a mesma caneta laranja e ilumino ela com uma luz, por exemplo, roxa, o que vai acontecer? Essa caneta é laranja, ela só reflete laranja. Tá chegando uma luz roxa nela. O que ela vai fazer com essa luz roxa? Ela vai absorver. A luz roxa não tem a cor laranja dentro dela. A luz roxa é monocromática, só tem roxa. Então ela vai fazer o quê? Ela vai absorver.
ela não vai refletir nada. Se ela não reflete nada, eu vou ver ela na cor preta. Eu vou ver ela na cor preta. Ok? E se eu pego um objeto? E se eu pegar um objeto branco e iluminar ele com uma luz vermelha? O objeto não é branco? O que o branco faz? O branco reflete todas as cores. Então, se eu pego o branco e ilumino ele com vermelho, o branco vai pegar esse vermelho e vai refletir ele. Ele reflete todas, inclusive o vermelho. Então, eu vou ver esse objeto de que cor? Branco, ilumino de vermelho, eu vou ver ele vermelho. Olha que interessante. Então, o que eu tenho que saber? Um objeto que é monocromático só reflete aquela cor dele. Mas para que eu possa enxergá-lo da cor dele, é necessário que eu ilumine o ambiente ou com a luz da cor dele, ou com luz azul, no caso da minha caneta, ou com luz branca. Qualquer outra luz que seja diferente da dele, da azul ou da branca, eu vou ver ele preto. Eu só consigo ver um objeto monocromático na cor que ele é se eu iluminá-lo com uma luz branca, que tem todos, ou se eu iluminá-lo com uma luz da mesma cor dele. Qualquer outra luz eu vou ver o objeto escuro, preto, ausência de reflexão, certo? Agora, o corpo branco, o objeto branco, se eu iluminar ele com qualquer cor, eu vou ver ele daquela cor, porque o branco reflete todas. Então, se eu coloco esse objeto branco numa região em que a luz é vermelha, eu vejo ele vermelho. Numa região em que a luz é verde, eu vejo ele verde. Numa região em que a luz é roxa, eu vejo ele roxo. Tá certo? Essas boates que tem a luz neon, por que as pessoas que estão com a blusa branca ficam neon? Porque o branco reflete todas as cores, inclusive aquela luz lá neon que a gente tem, né? Que alguns chamam de luz negra, então até os dentes das pessoas ficam brilhando. Por quê? Porque dentro dos objetos brancos tem todas as frequências, inclusive aquela frequência da luz neon. Então, todo mundo que está de branco, ao iluminar com uma luz negra, né, uma luz neon, nessas boates aí, reflete muito, porque o branco tem todas as frequências, né? Só o branco que a gente vê com aquela frequência. O branco e o que é fluorescente também, né? O que é fluorescente tem a frequência lá do neon, e aí a gente consegue ver com maior nitidez. Tá certo, gente? Então, guardem isso. Se eu ilumino um corpo, por exemplo, então vamos dar alguns exemplos clássicos aí. Peguei a bandeira do Brasil. Se eu iluminar a bandeira do Brasil com uma luz verde, como que eu vou ver ela? Eu vou ver ela toda verde e preta. Porque onde é verde vai continuar verde, onde é amarelo vai ficar preto, onde é azul vai ficar preto e onde é branco vai ficar verde. Então eu vou ver ela toda verde e preta. Agora, se eu iluminar a bandeira de Minas com uma luz verde, eu vou ver ela, onde ela é branca, ela vai ficar verde, e onde ela é vermelha, ela vai ficar preta. Então, eu vou ver ela verde e preta, tá certo? Não vou ver nada do vermelho dela. E se eu iluminar ela com uma luz vermelha, eu vou ver ela toda vermelha, porque onde é branco vai ficar vermelho, e onde é vermelho vai ficar o próprio vermelho, certo? Então, guardem isso. O que é branco reflete todas as cores, e o que é monocromático só reflete aquela cor. E eu não posso esquecer que a luz branca tem todas as cores dentro dela, né? Tanto que tem um experimento, o disco de Newton, você pega um CDzinho, um disco branco do tamanho de um CD, colore ele com todas as cores básicas lá do espectro e faz ele girar a mistura das cores. Se você conseguir girar o disco de Newton, que a gente chama, girar ele muito rápido, você vê o disco branco, mostrando que a soma de todas as cores dá o branco. Ou seja, o branco é uma luz constituída de várias cores, tá certo? Então, nos exercícios aí vai ficar mais claro, e não deixem de assistir o vídeo dos eclipses que vai estar aí na descrição desse vídeo, tá bom?